queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 21 de maio, estamos aí na 7ª semana do tempo comum, ou seja, estamos iniciando um novo tempo. Acabamos de sair do tempo da graça, que foi esse tempo de Pentecostes, a grande novena do Espírito Santo da nossa igreja. Então a gente vai fazer um percurso, nós estávamos no tempo da quaresma, tempo que a igreja nos convida a entrar numa maior sobriedade, no recolhimento do nosso coração, procurar práticas de conversão, de abstinência, de jejum, de renúncia na nossa vida. Depois vemos a grande graça da vigília pascal e aí passamos esse tempo todo pascal onde a igreja foi nos lembrando da presença do Cristo ressuscitado no meio de nós, que a cada dia foi nos acompanhando na sua liturgia e foi nos lembrando que Cristo também está ressuscitado dentro de cada um de nós. Vemos esse tempo de preparação, junto com o Cristo ressuscitado para a vinda do Espírito Santo, Jesus que no seu último momento com os seus discípulos nos deu o Espírito Santo a cada um de nós e tivemos a presença dela, fiel, a Virgem Maria. Ontem celebramos a bem-aventurada Maria, mãe da igreja, Maria que esteve presente do início ao fim na vida de Jesus, esteve presente no cenáculo, aquela que também recebeu o Espírito Santo e que leva o título de esposa do Espírito Santo, porque foi essa que acolheu o Espírito Santo já no seu ventre quando gerou o menino Jesus, mas também foi até o fim, até os pés da cruz. E agora a igreja nos convida a entrar num novo tempo, que é o tempo comum, esse tempo ordinário, onde vamos acompanhar os passos de Jesus na sua vida pública e nos deixarmos ser renovados nessa graça. E nada melhor do que começarmos esse dia e essa semana, porque hoje é terça-feira, estamos ainda no início da nossa semana, com a leitura orante da Palavra de Deus, com a nossa Lexio Divina, deixando que ela de fato venha trabalhar o nosso coração através das leituras que a própria igreja nos oferece. E hoje a igreja faz memória de São Cristóvão Magalhães, presbítero e mártir. Então é São Cristóvão Magalhães e seus companheiros. Cristóvão nasceu no México em 1869 e lá sofreu martírio em 1927. Pároco e missionário entre os indígenas, fez parte do grupo dos católicos assassinados durante a perseguição anticatólica em seu país. Foi proclamado santo junto com mais 24 companheiros. A celebração de sua memória nos motive a nos mantermos firmes na fé e corajosos no anúncio do Evangelho. Então, peçamos a Ele essa fé e essa coragem para continuarmos anunciando o Evangelho, proclamando a palavra de Deus, anunciando Cristo, que nos salvou e que deseja a cada dia nos salvarmos de nós mesmos. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado da carta de São Tiago. Caríssimos, de onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazei guerra, mas não conseguis possuir. E a razão esta em que não pedis. Pedis sim, mas não recebereis, porque pedis mal. Pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou julgais ser em vão que a Escritura diz, com ciúme anela o Espírito que nos habita? Mas ele nos dá uma graça maior. Por isso, a Escritura diz, Deus resiste ao soberbo, mas concede a graça aos humildes. Obedecei, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Purificai as mãos, ó pecadores, e santificai os corações dos homens dúbios. Ficai tristes, vesti o luto e chorai. Transforme-se em luto o vosso riso, e a vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará.
Então, a leitura de Tiago, ele vai fazer uma exortação. Ele já começa, questionando. E Tiago, ele tem esse perfil, de nos exortar, de nos colocar na parede. Primeiro ele começa a perguntar, de onde é que vêm as guerras, as brigas? De onde é que vêm os conflitos entre vós, diante de vós? Aí ele vai dizer, por causa do pecado. As guerras, as brigas, os conflitos que há no nosso meio vêm fruto de um pecado. Ele vai falar da cobiça, ele vai falar de não cultivarmos as guerras, ele vai falar que justamente nós nos esbanjamos nos prazeres, ele vai condenar o adultério. Então ele vai começar a dar uma lista de pecados que ele vai dizer, quando isso entrar no teu coração, te afasta de Deus. E ele vai dizer, ó adúltero, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então, ele vai falar que quando nós abraçamos o pecado que está no mundo, ele nos afasta dessa presença, dessa unidade, dessa comunhão. Ele vai falar do ciúme, que anula o Espírito Santo. Então, ele vai justamente exortando. E no finalzinho da leitura, ele vai dizer, obedecei, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é que faz o diabo fugir do nosso meio? A obediência, e a obediência a Deus, mas também aos responsáveis, aqueles que nos foi colocado na nossa vida para nos guiar, para nos orientar. Então ele vai falar que uma das coisas importantes para fazer com que o diabo fuja de nós é a obediência, porque o diabo, ele foi o desobediente. E aí Tiago vai nos exortar, não só a obedecer, mas sobretudo a buscarmos uma proximidade com Deus, porque o Senhor irá nos purificar. A proximidade com o Senhor purifica a nossa alma, purifica o nosso coração. E ele nos diz que o Senhor nos dará uma graça aos humildes. Aqueles que são humildes resistem aos soberbos. Então o Senhor vai nos dando, através de São Tiago, várias recomendações. E no final ele termina assim, humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. Então, eis a receita para viver um caminho de santidade e anularmos tudo que o pecado nos afasta. A obediência, a humildade, a proximidade com o Senhor, a intimidade com Ele. Então, busquemos nesse dia esse coração que é reto, que busca o Senhor. Ainda que nós fraquejemos, ainda que a gente, no meio do percurso, se desanime, negue, ponha a mão dentro do pecado, nos afaste de Deus, devemos retomar rapidamente, devemos recomeçar. O salmo de hoje é o Salmo 54. Confia teus cuidados ao Senhor, e Ele há de ser o teu sustento. É por isso que eu digo na angústia, quem me dera ter asas de pomba e voar para achar um descanso. Fugiria então para longe e me iria esconder no deserto. Acharia depressa um refúgio, contra o vento, a procela o tufão. Ó Senhor, confundi as más línguas. Dispersai-a, porque na cidade só se vê violência e discórdia. Dia e noite circundam seus muros. Lança sobre o Senhor teus cuidados, porque Ele há de ser o teu sustento, e jamais Ele irá permitir que o justo para sempre vacile. Então, é um grande salmo de confiança. Para aqueles que precisam renovar a sua confiança e que precisam de orientações para bem viver, nos afastando do mal, do inimigo, do pecado, o Salmo 54. Primeiro o salmista começa dizendo, confia teus cuidados ao Senhor e Ele há de ser o teu sustento. Então já é o Salmo da confiança, da certeza de que Deus é aquele que nos sustenta, é aquele que nos conduz. Depois ele vai dizendo, vai fazendo toda uma leitura do percurso que Deus faz com a alma. E de fato precisamos pedir ao Senhor de não vacilarmos nos nossos propósitos, de não vacilarmos nas decisões o qual nós tomamos. E o salmista hoje ele vai narrando esse cuidado, esse amor do Senhor, aquilo que nós precisamos renunciar, nos afastar, negar. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras, e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum, estando em casa. Jesus perguntou-lhes, o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos.
Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. O evangelho de hoje vai narrar Jesus que vai pregar para os seus discípulos. E primeiro ele deseja estar à parte, ele não queria que ninguém soubesse, porque ele estava naquele processo de ensinar os discípulos, de exortar, de pregar, de deixar para ele a missão. Só que ao longo do caminho, depois de 3 dias após a sua morte, os discípulos vão começar a questionar quem era o maior. E aí Jesus vai usar sempre uma pedagogia. Para nos formar, o Senhor sabe que muitas vezes nossa cabeça é dura para compreender as Escrituras, para compreender a sua palavra. Ele sempre traz uma parábola, ele sempre traz uma explicação que nos faz entender o contexto, que nos faz adentrar naquilo que ele quer nos ensinar. Então ele vai trazer uma criança, porque ele vai ensinar justamente que quem quiser ser pequeno deve ser como uma criança. Não devemos querer os primeiros lugares, mas devemos ser aquele que serve, aquele que de fato se põe a serviço do outro. E ele vai dizer que aquele que acolhe uma criança, acolhe o próprio Jesus. Não é a criança no sentido figurado do ser criança, mas porque a criança, ela tem um coração puro. A criança tem um coração doado, a criança não calcula, ela se lança. E o Senhor hoje nos pede essa graça, nesse início de semana, nessa terça-feira. Então que justamente essa graça de um coração de criança seja hoje, para cada um de nós, a nossa decisão mais profunda de viver ao longo deste dia. Tenhamos uma bela terça-feira, uma bela semana, um bom início de tempo comum e que Deus os abençoe.